Verón. Hola, oye. Hola, Verón, están llegando acá. Hoy no va a ser abierto a los estudiantes ni residentes, son solo las autoridades del país. Este hospital nuestro es el Hospital Pereira Rosell, que es la maternidad más grande del país y es bajo la jurisdicción de ACE. ACE son los servicios de salud del Estado y tiene distintos hospitales de adultos y esta es su maternidad. La más grande del país, tenemos 7.700 partos anuales. Para ustedes no es nada, es algo muy chiquito, pero para nosotros es la más grande. El resto tenés 200, 300, o sea, mínimo los números. Y es donde está la vanguardia, porque es universitaria y del Estado. Entonces mezclamos la posibilidad de la capacidad y lo que tiene la universidad para dar normas y que hayan guías dentro del país, y además al estar en el Estado tenemos el apoyo de lo que es el gobierno, el Ministerio, el Gobierno de Salud, el Ministerio, el MIDES, que es el Ministerio que ayuda a toda la parte social, porque es el hospital del Estado. Entonces, bajo esas dos posibilidades es que esta maternidad es vanguardia. Es vanguardia en todo y es la que tiene que salir vanguardia en resonancia fetal para dar las normas, que nuestro país está muy atrasado con respecto a ustedes. Y además, en este caso particular, ahí está llegando el componente, tenemos lo que es el plan Ceibal, que es que es un plan que lo hizo Presidencia de la República, para que todos los niños tengan su computadora. Él nos puede explicar un poquito más cómo lo desarrollaron, su computadora, que tengan y desarrolla todos los planes sociales del país. Entonces compraron la impresora 3D para poder desarrollar este proyecto con las madres ciegas de nuestro país. Pero evidentemente esta maternidad, y acá tenemos a nuestra directora, Mara Castro, la doctora Mara Castro, es realmente para nosotros, nos ha cambiado la dirección de este hospital porque es una integrante más en la batalla diaria, y eso es fantástico porque nos permite, siempre estar integrada en los proyectos que queremos un más y siempre apoyándolos para un más. Entonces eso te estimula a hacer cada vez más. Y yo hablaba de que él nos puede ayudar, ya que inauguramos el resonador de esta maternidad el martes próximo. Él nos podría ayudar, planteó a la resonancia, yo le contaba a Mara, de la resonancia fetal, para iniciar cómo hacer los cortes y programar la resonancia fetal. Él también después puede ayudar con su navegador quirúrgico a mostrarnos, porque vamos a instalar el Centro de Cirugía Fetal Nacional acá en este hospital, y él es un experto, cómo guía a todos los cirujanos fetales allá en todo lo que es la navegación quirúrgica y cómo va. O sea que también vamos a contar contigo ese apoyo, ya como que te nombramos embajador del Pereira Rosell en Brasil, ¿no? Nuestro embajador allí, porque realmente es un honor, porque yo sé que tú sos una autoridad mundial, pero como nos conocemos hace tantos años, realmente, y hemos participado de todos estos eventos juntos, aquí estás con nosotros. Y bueno, acá la doctora Mara Castro. Nada, primero agradecerte, porque realmente para nosotros es un honor. Yo solo te conozco a través de, obviamente, de Ana, pero lo que me dice Ana para mí es sagrado. Y creo que realmente nos vas a ayudar a crecer muchísimo. Somos un país muy chiquito, este hospital tiene 7.000 partos al año aproximadamente, prácticamente todo el país es hospital de referencia, con lo cual lo que nosotros avancemos para la salud pública de este país va a generar un avance para el país entero. Entonces, de nuevo, quiero agradecerte tu compromiso con tu país, por supuesto, porque sé que lo tenés y mucho, pero tu compromiso con los amigos más cercanos, que somos nosotros, los primos hermanos de la frontera sur. Así que nada, vamos a trabajar, que tenemos mucho para hacer. Muy bien. Y acá para presentarte a
Bueno, buen día, yo soy Cecilia Pesi, yo soy médica de profesión, estoy integrando la dirección de informática de ACE y estoy encargada en los sistemas asistenciales, los sistemas informáticos asistenciales, así que bueno, venimos en equipo desde ACE Central para trabajar. Conozco mucho a estas dos heroínas que tengo al lado, tanto a Ana como a Mara, porque supe trabajar un tiempo con ellas que me han nutrido, bueno, de manera incomparable. Así que bueno, a poner codo a codo, hombro a hombro para poder trabajar y salir adelante. Y agradezco desde ya realmente esto que para nosotros es un enlace que nos eleva en calidad, en asistencia y por supuesto la hermandad entre los países, que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Bom dia, vou falar em português para facilitar a comunicação. Meu nome é Gustavo, eu trabalho em ACE, na área de imaginologia e DICOM, tudo que tem a ver com modalidades, PACs que foram desplegadas no Uruguai. A gente trabalha nisso desde o ano 2012 e por isso que fomos convidados a assistir a esse evento com você, assim que é um prazer para nós. Obrigado, prazer. Bueno, pido disculpas porque yo voy a volver a hablar en español. Bueno, yo soy la doctora Natalia Pérez, trabajo en la gerencia asistencial de ACE como referente en discapacidad y rehabilitación. Y en este caso, bueno, el proyecto de la impresión de ecografías 3D para madres con una discapacidad visual es un proyecto que a nosotros nos parece súper interesante porque mejora la accesibilidad de esas mujeres a conocer la imagen de ese niño que va a venir, y nos parece que es un paso en accesibilidad y en derechos, así que bueno, nos parecería sumamente interesante conocer la experiencia de ustedes y bueno, y poder poner luz sobre algunas dificultades que estamos teniendo desde el punto de vista tecnológico en lograrlo, pero bueno, quizás con la experiencia que ustedes nos transmitan podemos buscar alguna alternativa. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, lo vamos a estar utilizando en el buen sentido de la palabra. Obrigado. No quiero romper nada. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Gómez, soy profesor de Geografía y me encargo de la línea de trabajo que Plan Ceibal tiene en accesibilidad. La idea de Plan Ceibal, a partir de 2013, era poder contemplar de alguna forma los requerimientos que teníamos en algunos usuarios, particularmente de aquellos que presentaban alguna dificultad, trastorno o discapacidad. Y desde 2013 estamos implementando una serie de adaptaciones para que estos chicos puedan tener un uso autónomo y pleno de los equipos, al igual que el resto de los niños. Si bien todos los proyectos de Ceibal están vinculados al área de educación y a los proyectos que se pueden desarrollar en clave pedagógica y didáctica, como decíamos hoy acá, tal vez esto de hacer que las mamás con discapacidad visual puedan acceder a una impresión 3D de lo que fue su estudio ecográfico es una cuestión de derechos, y por eso Plan Ceibal pone a disposición sus impresoras 3D para poder llevar adelante no sé, todas las acciones que sean necesarias. Y bien, sí, estamos teniendo como algunos problemas que tienen que ver con lo técnico en cuanto a cómo recepcionar el archivo con la extensión adecuada para que la impresora pueda realizar su trabajo de impresión. Ótimo. Bueno, muy bien. Acá ves entonces, qué tonto tenemos acá ves entonces todo el grupo. Y esperamos, creo que no viene más nadie, ¿no? No. Entonces estamos prontos para escucharte. Ótimo. É um prazer muito grande estar participando aí com vocês, mostrar um pouco da nossa experiência na reconstrução 3D. Nós estamos trabalhando com isso, com 3D Printing, desde 2000, e nós começamos nossos estudos em 2007. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo possibilidades tanto no meio da ultrassonografia quanto na ressonância magnética. Para ver se podemos selecionar el volumen. A gente vai dar um jeito no volume que está um pouco baixo. Tá bom. Tá?
Tá bem. Tá Vamos ver aí? Melhorou agora? Tá. Agora tá. Agora melhorou? Ótimo. Melhorou, Então, melhorou. Nós vem trabalhando com uma equipe multidisciplinar desde 2007 com impressão 3D. Na verdade, esse estudo ele começou antes, em outras áreas de conhecimento, começou em 2003, e nós começamos a desenvolver para o feto em 2007. Então, já tem um pouco mais de 10 anos desse estudo fetal. A ideia, inicialmente, era criar estruturas como essa. Então, vocês estão vendo esse aqui? Isso é um crânio de um bebê de 37 semanas, mas é um crânio pequeno de um bebê com Zika. Então, nós usamos muito isso no desenvolvimento, nos estudos de Zika, daquela infecção por Zika que nós tivemos. Esse é o rostinho padrão que nós damos para as pacientes impressos em 3D deficientes visuais. Então, todas as pacientes deficientes visuais, elas têm o exame gratuito e a impressão 3D gratuita. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Além disso, ela tem a possibilidade da gente imprimir o corpo inteiro usando um arquivo de ressonância. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um modelo 3D que a gente usa para estudo. Isso, na verdade, nós diminuímos a escala simplesmente para economizar material. Isso é um bebê com uma síndrome de Apert. Então, simplesmente para os estudantes de medicina estudarem síndromes. Então, nós temos a possibilidade, nos bebês grandes, nós reduzimos a escala para não ter que imprimir o material, usar muito material. E nos bebês pequenos, embriões, nós podemos aumentar a escala para que eles possam estudar melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho quadrigêmeos, escala reduzida de 26 semanas, estudados por a ressonância magnética. Então, vou mostrar um pouco desse estudo para vocês. Deixa eu entrar aqui na apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim? Sim. Bom, Sim. Perfeito. Então tá ótimo. Então vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Vou voltar aqui. Bom, então, esse estudo ele é decorrente de um estudo multidisciplinar, em que envolve um instituto do governo, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, e um grupo particular, que é o grupo que eu trabalho, que é da Rede DASA, que é um grupo muito grande hoje no Brasil, e que nos permite usar os equipamentos gratuitamente para esses estudos, tanto de ultrassonografia quanto ressonância magnética. Não tem nenhum conflito de interesse na apresentação. Então, o que eu vou falar para vocês é um pouco da ultrassonografia, um pouco da ressonância e das limitações disso tudo e como nós podemos solucionar isso tudo. Bom, vamos olhar como exemplo isso aqui. Então, vocês veem esses modelos 3D, tá? Então, vocês veem desde Leonardo da Vinci até os estudos para televisão atualmente, esses modelos, eles são modelos fabricados por alguém, né? Na verdade, você tem artistas que fabricam esses modelos de fetos, tudo para documentários, para museus, etc. Mas são meramente recriações feitas por modeladores, por artistas. E aí existe uma diferença desses modelos que vocês estão vendo aqui. Porque esse modelo aqui, ele vem da informação de um exame. Ele pega aquela informação matemática que gera um 3D e reconstrói numa impressora 3D. Então, essas imagens aqui são os primeiros modelos que nós fizemos de feto por ressonância magnética, isso em 2007. E evoluiu muito de lá para cá, como vocês podem ver aqui.
Qual é a diferença, então, hoje desses modelos? É que esse modelo aqui, ele é um feto de 37 semanas, totalmente recriado numa impressora 3D e milimetricamente vindo da informação de uma ressonância magnética. A única interferência do artista aqui foi na pintura do modelo, porque esse modelo foi usado por um documentário na televisão. Mas toda a forma do feto, todas as feições do feto, como vocês estão vendo aqui, elas foram feitas a partir de um exame de ressonância magnética e reconstruídos pela impressora 3D, em escala normal ou escala reduzida, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Então, quando a gente pensa em diagnóstico pré-natal, só passando pelo ultrassom, a gente tem que pensar a ultrassonografia, nesses últimos anos, evoluiu muito, e, a meu modo de ver, ela evoluiu mais do que as imagens de ressonância magnética, porque o diagnóstico do ultrassom ele avançou cada vez mais para o primeiro trimestre. Então, vocês veem aqui o diagnóstico de uma prenhez de 6 semanas da cicatriz de cesariana, vocês veem aqui uma prenhez cornual, uma reconstrução 3D do ultrassom, né? Reconstrução 3D dos anexos, isso é uma paciente hiperestimulada, então vocês veem aqui os ovários hiperestimulados, né? E ultrassom dando uma belíssima reconstrução. Esse é um caso que nós publicamos de gestação gemelar em um dos óvulos gerou mola e datiforme, então vocês veem a reconstrução na ultrassonografia e uma reconstrução posteriormente por ressonância magnética. O ultrassom ele vem avançando muito nos últimos tempos, então vocês veem, nós estamos vendo aqui um embrião de 10 semanas, vocês veem que a gente já consegue fazer uma avaliação muito precoce desse embrião, e aí uma reconstrução muito boa do sistema nervoso central. Hoje nós podemos trabalhar esses arquivos volumétricos posteriormente, e aqui eu vou mostrar para vocês como isso foi criado. É uma navegação virtual de um embrião de 10 para 11 semanas, né, em que tinha uma dilatação ventricular importante. Então, é outra maneira de visualização. Vocês estão vendo as cavidades dilatadas, os ventrículos dilatados, e vocês veem com muita facilidade aqui os plexos coroides. O ultrassom 3D, ele vem aí essas imagens em 3D, elas vêm dando melhorando muito no último tempo, né? Então, vocês veem aqui embriões de 10 semanas, isso decorrente de uma FIV, em que foram transferidos 2 embriões e um gerou uma gemelaridade imperfeita. Ou seja, esse é o poder do ultrassom no primeiro trimestre, porque a gente conseguiu reduzir esses embriões para que o outro desenvolvesse normalmente até o final da gestação. Mas essas são as possibilidades do que o ultrassom gera, ou seja, uma boa visualização da anatomia do feto e a possibilidade de nós recriarmos esses embriões e fetos pelas impressoras 3D. Aqui alguns exemplos de primeiro trimestre de diagnóstico: uma holoprosencefalia alobar, diagnóstico com 11 semanas, diagnóstico precoce da síndrome de Meckel-Gruber, vocês veem aqui uma encefalocele, as displasia renal, então configurando esse diagnóstico. Acondroplasias, como vocês podem ver muito bem aqui, no feto de 14 semanas, e malformações grosseiras, como o limb body wall complex, em que a imagem 3D nos dá uma visualização muito boa. Higroma cístico, né? E a boa visualização da face fetal. Nesse caso, o feto tinha um diagnóstico de dupla bolha, uma atresia duodenal, mas uma face fetal normal e o cariótipo, a grande associação com trissomia do 21, o cariótipo normal
e a face mostrando ser realmente a face de um feto normal. Onfalocele, o diagnóstico aqui bem visível no 3D, amputação de membros, então vocês veem aqui o membro superior esquerdo, a amputação do antebraço, malformações vasculares, aqui eu tenho a representação desse aneurisma de veia umbilical nessa reconstrução 3D, e pós-processamento dessas imagens. Então, o ultrassom me dá isso aqui, tá? Essas são as imagens que o ultrassom me dá, e essas são as imagens que eu posso pós-processar e estudar melhor esse feto, né? Isso é um feto de 15 semanas, em que tinha aqui um grande cisto no cordão umbilical. Quando eles falam muito de imagens em 3D, a gente pensa muito na face do feto, e realmente o ultrassom 3D nos dá uma visualização da face, uma visualização muito bonita, né? E isso pode ser uma interface interessante para nós discutirmos, principalmente com os casais, alguma determinada malformação. Ou seja, essa discussão fica facilitada, como, por exemplo, nos casos de fendas labiais, né? A visualização do casal, quando eles olham a face do seu filho com uma alteração, essa discussão, esse approach com esse casal, ela fica mais facilitada, né? Como vocês podem ver aqui nesse caso, o sinal da dupla bolha, atresia de duodenal, mas um perfil atípico, e vocês veem uma protusão da língua, isso num contexto da trissomia do 21. Aqui eu tenho baixa implantação de orelha, uma mão crispada, no contexto de uma trissomia do 18. E a crâniosinostose, bem demonstrada aqui na ultrassonografia, né? E para que um bom entendimento dos pais. Esse é um diagnóstico de múltiplas malformações. Aqui eu tenho uma onfalocele, aumento das áreas renais, uma placenta mesenquimatosa, protusão da língua, na macroglossia, na síndrome de Beckwith-Wiedemann, e as imagens também em ressonância magnética, mostrando aquilo que o ultrassom já tinha mostrado previamente. Mas onde eu queria chegar com isso? Quando a gente pensa na ultrassonografia, existem limitações, algumas limitações, para que a gente chegue a essas imagens bonitas que eu mostrei para vocês. E uma das limitações é a diminuição do líquido amniótico. Então, vocês veem aqui um feto que veio para nós com um diagnóstico de higroma cístico, né? Vocês veem o polo cefálico aqui, e uma massa na região cervical, em que tinha o diagnóstico ultrassonográfico de higroma cístico. Agora, o que a gente tem que lembrar é que, nesse contexto, nós não vemos líquido amniótico, então existia uma adramnia, o que dificultava uma boa avaliação ecográfica. Então, nós levamos no mesmo dia essa gestante para ressonância magnética. Isso é um feto de 26, 27 semanas, e aquela massa, vocês veem a massa que realmente na região cervical do feto, próxima à região cervical. Agora, quando nós começamos a seguir a coluna do feto, nós vimos que a origem dessa massa era no final da coluna, e não na região cervical. Então, o nosso diagnóstico ele mudou completamente. Não era um higroma cístico, não era uma massa cervical, mas sim uma síndrome de regressão caudal. Ou seja, é um outro método chegando para suprir a dificuldade da ultrassonografia. E aí a gente vem estudando ressonância magnética desde 1996, né? E a ressonância, nós publicamos um artigo recentemente comparando as imagens 3D do ultrassom com as imagens 3D da ressonância em fetos com malformação, os dois exames feitos no mesmo dia. E a ressonância, ela também consegue mostrar os três eixos X, Y, Z, em que eu posso reconstruir o feto em 3D. Isso é interessante porque, seja qual for a idade gestacional, eu tenho uma visualização completa do feto em 3D.
Exemplo que pode beneficiar a ressonância magnética. Por exemplo, esse caso aqui de inencefalia. Essa retrodorsoflexão fetal, ela às vezes atrapalha a boa imagem ultrassonográfica, porque eu não consigo fazer todas as angulações para estudar o encéfalo do feto. E aí eu posso estudar a partir da ressonância magnética, que inibe essa dificuldade. Seja qual for a idade gestacional, e quanto mais para o final da gestação, a imagem da ressonância ela melhora muito. Então, são essas imagens que eu obtenho de um feto normal de 37 semanas. Porque aquela ossificação da calota craniana que dá atenuação acústica no feto, ela é eliminada pela ressonância magnética. E com as reconstruções por ressonância, eu consigo gerar arquivos posteriormente, como vocês podem ver aqui. Ou seja, eu consigo estudar bem o encéfalo do feto, olha aqui nesse. Aqui eu estou conseguindo estudar bem as vias aéreas e conseguir boas reconstruções 3D que eu vou mostrar para vocês mais na frente. E aí eu tenho outras sequências que podem me ajudar, como, por exemplo, sequências de difusão para fazer uma traquetografia. Isso aqui é um feto de 31 semanas, em que eu vejo fibras cruzando de um lado para o outro. Isso são as fibras mielinizadas. Então, aqui eu posso afirmar que eu tenho corpo caloso. Quando eu não tenho essas fibras cruzando de um lado para o outro, eu tenho as bandas de Probst e eu não tenho corpo caloso, então aqui eu tenho uma genesia do corpo caloso. É claro que tem também outros exemplos para ressonância magnética, como vocês podem ver aqui, um feto com rabidomioma cardíaco. A gente sabe que existe uma forte associação dos rabidomiomas com esclerose tuberosa, e a ressonância ela nos ajuda a ver essas lesões, como vocês podem ver aqui os tubérculos periventriculares, fechando o diagnóstico de esclerose tuberosa ainda intraútero. Ou seja, a gente consegue melhorar o diagnóstico e consegue avançar em avaliação do prognóstico. A ressonância, ela ajuda muito bem também a ultrassonografia, não só no diagnóstico, e aqui vocês têm um teratoma sacrococcígeo, mostrando muito bem para nós, mas ela ajuda a dar mais informações para o cirurgião. Como vocês podem ver aqui, eu vejo a grau de penetração dessa tumoração, e aqui vocês veem que ele hernia, ele vai até o bordo inferior do rim fetal, isso mostrando ser um teratoma sacrococcígeo do tipo 3. Ou seja, hoje o cirurgião ele não quer saber se é só um teratoma, ele quer a classificação desse teratoma para já começar a fazer um planejamento cirúrgico ainda no pré-natal. Crânio-sinostose, essa imagem que o ultrassom pode dar, a imagem da ressonância, que vai eliminar a atenuação acústica na ultrassonografia, e aí nos permite estudar bem o encéfalo. Mas vocês veem que o ultrassom, a imagem é muito boa. Então, isso aqui é uma malformação de Arnold-Chiari do tipo 2. Vocês veem os sinais típicos, sinal do limão, com acavalgamento dos ossos frontais, a herniação cerebelar, o sinal da banana, meningomielocele, e a reconstrução 3D da ultrassonografia. E vocês veem que a ressonância magnética, ela repete essas imagens da ultrassonografia, com uma boa reconstrução 3D também. Mas em alguns casos, e principalmente nos casos que vai fazer cirurgia intraútero, quanto mais informações é melhor. Então, a boa associação desses métodos é importante. Isso a ressonância nos permite boas reconstruções, como vocês podem ver aqui, a dilatação ventricular, o neuroeixo todo, e aqui no pós-cirúrgico já o posicionamento da área cirúrgica do PET inserido aqui num feto de 26 semanas. A ressonância hoje,
ela consegue ter imagens dinâmicas. Então, o que vocês estão vendo aqui? Um feto deglutindo, vocês veem aqui o líquido parando aqui. Então, o que eu tenho aqui? Uma atresia de esôfago. Né? Ainda aqui, ó, vocês vão ver, ó, o feto deglute, forma a bolsa e ele regurgita. Tá vendo? O feto aqui, ó. O feto aqui está regurgitando, ó. Intraútero, uma atresia de esôfago. Ele deglute, forma a bolsa aqui, ó, volta o líquido e ele regurgita. Então, a gente fechando um diagnóstico de atresia de esôfago. Bom, eu mostrei para vocês imagens boas de ultrassom, imagens boas de ressonância, e o nosso objetivo do grupo de estudo era ver como a gente poderia melhorar essas imagens. E esse estudo, como eu já disse para vocês, ele começou em 2007. E isso vindo de um aprendizado que começou em 2002 na clínica. O que é isso aqui? O que nós fazíamos? Nós prestávamos serviço para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, esse museu que foi incendiado no início do ano, e muito desse material se perdeu, né? Então, vocês estão vendo aqui um bloco de pedra entrando no tomógrafo. Então, essa é a digitalização de um bloco de pedra em que nós sabíamos que tinha um fóssil dentro. Então, aqui nós fomos tirando retirando virtualmente o que era a pedra e deixando o fóssil, a informação volumétrica do fóssil e a impressão 3D, com impressora 3D do fóssil. Ou seja, nós imprimimos a cabeça de um crocodilo sem danificar o bloco arqueológico. Uma outra, aqui a mesma coisa, a reconstrução de um crânio de crocodilo de 40 milhões de anos, encontrado no Brasil. Isso tudo nós fizemos um livro posteriormente, contando toda a história desse projeto. A segunda fase do projeto foi, isso aqui é um sarcófago, o sarcófago era protegido pelo patrimônio histórico, então ele não poderia ser aberto para estudo, então nós colocamos o sarcófago dentro da tomografia e fizemos a extração virtual do que era madeira, do que era bandagem da múmia, até a reconstrução 3D da múmia, e encontramos aqui um amuleto. Isso aqui é a representação digital do amuleto que tinha essa múmia. Se vocês olharem na literatura, vocês vão ver que as impressoras 3D elas servem muito na odontia, na ortopedia, em questões vasculares. Isso tudo foram estudos que nós acompanhamos. E quando vocês olham, vocês vão no RSNA, que é o maior congresso da Sociedade Norte-Americana de Radiologia, vocês vão ver inúmeros estudos das impressões 3D na área de medicina. E cada vez mais essa seção é maior, porque, na verdade, cada vez mais se descobre a utilidade dessas imagens e reconstruções 3D no diagnóstico e no approach de patologias na área médica. Então, o nosso estudo, ele começou, como eu já disse para vocês, em 2007. Na época, a qualidade das imagens de ressonância e de ultrassonografia eram ainda pobres na questão do 3D. Nós não conseguíamos exportar essas imagens para impressão 3D. Então, nosso estudo, ele começou com tomografia computadorizada, em fetos com malformação esquelética com idade gestacional superior a 30 semanas. E eu usei um protocolo que é usado na França, usando baixa dose, a mínima dose possível de radiação. Né? E aí nós conseguimos, logo de início, já fazer a impressão 3D desses fetos, né? Do esqueleto fetal, né? Então, vocês veem aqui o feto ficando pronto na impressão 3D, e são imagens feitas em 2007.
Logo depois, então, esse já era o padrão da reconstrução 3D de 2007. Então, vocês veem aqui, ele tinha um encurtamento tibial e fibular, né, e outras malformações com a reconstrução 3D, uma qualidade muito boa. Só que aí a gente queria, na verdade, estender esse estudo para a ressonância magnética e principalmente ultrassonografia, que é o método de screening das malformações fetais. As primeiras imagens de ressonância foram essas aqui. E o grande problema naquela época era que o corte mais fino da ressonância era em torno de 6 milímetros. E isso, para uma boa reconstrução 3D, era um corte muito espesso, né? Além disso, eu tinha que associar também a questão do artefato de movimento fetal e, muitas vezes, também o artefato de movimento da respiração materna. Então, esse foi o primeiro resultado que nós tivemos com a reconstrução 3D de um feto. Isso em 2007. Nós começamos a conversar com as empresas, né, as diversas empresas, e aí nós conseguimos mudar esses protocolos e logo estavam chegando a nova geração de aparelhos de 1,5 Tesla, e aí nós já conseguimos esse padrão de impressão 3D. Então, isso aqui são imagens de 2007 e 2008. E aí nós publicamos em 2008 o primeiro resultado, isso foi um letter para a ISOG, em que nós mostramos que já era possível a impressão 3D de um feto a partir de arquivos de ultrassonografia e tomografia. Até então, não ainda a ultrassonografia. Então, isso é uma estereolitografia, é uma impressora que imprime com a ajuda de laser num polímero líquido, e aqui vocês estão vendo, ficando pronto, um feto de 34 semanas. Então, esse é o primeiro feto de 34 semanas impresso em 3D por ressonância magnética. Hoje existem várias tecnologias de impressão 3D, né, em ABS, impressoras usando um composto de gesso, como vocês podem ver aí, e impressoras mais caras, como essa aqui, que é uma impressora que chama Objet, que imprime vários materiais diferentes. É como se eu pudesse imprimir o feto em transparente e ver a patologia no interior dele. E impressoras mais baratas, como essa aqui, e que eu uso para os deficientes visuais, em que eu consigo imprimir em ABS, né, em plástico, como vocês puderam ver nessa impressão aqui que eu mostrei para vocês. Bom, então nosso objetivo foi extrair informações matemáticas, e essa era uma das melhores ultrassons da época, né? Extrair essas informações para a impressora 3D. E o que a gente fazia? Extraía a informação matemática, gerava os modelos 3D, então essa era a informação que vinha do ultrassom. Nós usávamos filtros para limpar essa imagem e esse era o resultado final. Então, lá naquela época, em 2009, 2010, nós já conseguíamos impressões 3D como essa. Essa é uma impressão 3D em pó de gesso, parecido com pó de gesso. Vocês veem aqui a qualidade, já é uma qualidade muito boa. E aí várias impressões 3D, vários estudos foram feitos, como vocês podem ver aqui, né? A outra situação era que quanto maior o feto, menor, o meu campo de visão no ultrassom é pequeno. Então, nós tínhamos a possibilidade de fazer volumes de partes do bebê e juntar esses bebês e aí imprimir o feto no tamanho real, só com arquivos de ultrassonografia, sem ter que usar a ressonância magnética. Isso é interessante, porque nós fizemos um estudo comparativo das impressões 3D com estudo patológico posteriormente.
Então, o que vocês veem aqui? Ó? Vocês veem a imagem, isso é um caso de agnatia-otocefalia, vocês veem a imagem em 3D, né? A reconstrução dessas imagens comparado com o estudo patológico. Então, aqui alguns exemplos. Ó. Uma meningomielocele impressa em 3D, o feto impresso em tamanho real, e uma encefalocele, o feto também impresso em tamanho real, isso a partir de um arquivo de ressonância magnética. Nós publicamos em 2010 esse estudo, mostrando também que já era possível usar o arquivo de ultrassonografia em conjunto com o arquivo de ressonância magnética e fazer a fusão dessas imagens e termos imagens melhores. É como se a gente fizesse uma montagem do feto a partir de informações que vinha do ultrassom e que vinha da ressonância magnética. Então, esses foram os primeiros exemplos. Vocês veem aqui o ultrassom, isso é uma holoprosencefalia lobar, a imagem que vem do ultrassom, a informação que vem da ressonância e a reconstrução virtual desse feto, com impressão 3D. Vocês veem, e sempre comparando com o estudo patológico. Você vê que as imagens são muito parecidas. Aqui um outro exemplo mais recente, também de holoprosencefalia. Vocês veem a face vinda do ultrassom, o corpo vindo da ressonância magnética. Você vê que a gente consegue fazer essas reconstruções, seja pelo ultrassom, seja pela ressonância ou pela fusão dos dois. Aqui eu tenho a fusão de 3 métodos: ultrassom, ressonância, tomografia. Olha as imagens e impressão gerada a partir desses 3 arquivos. É muito parecido com o que a gente tem na patologia, tanto a parte externa quanto interna. Então, aqui alguns exemplos. Aqui a trissomia do 21, vista na ultrassonografia, impressa em 3D, e a trissomia do 21, vista na ressonância magnética, já com impressão do feto total, como um todo, que o campo de visão da ressonância ele é maior. Vamos ver esse exemplo. Nós publicamos uma série de casos estudados de síndrome de Apert. Então, vocês veem aqui o arquivo do ultrassom, o arquivo da ressonância, e aí nós fomos montando o feto a partir do que era bom que vinha do ultrassom e o que era bom que vinha da ressonância magnética, e gerando arquivos como esse aqui. Então, vocês veem que a qualidade final da impressão 3D e do volume virtual, quando eu junto os 2 métodos, muitas vezes é melhor do que cada método isoladamente. Então, vocês veem aqui o estudo final, o que a gente obtém como arquivo final é muito parecido com um estudo patológico. Olha esse caso aqui, o ultrassom mostrando uma mão torta, aqui eu tinha uma agenesia radial unilateral, e associada a uma onfalocele. Esse é o arquivo que o ultrassom deu, esse é o arquivo que a ressonância magnética deu, e esse é o arquivo reconstruído. Vocês veem que a imagem ela fica mais limpa, ela fica mais nítida quando nós pós-processamos essas imagens. Esse é um caso só para mostrar que eu posso fazer um estudo retrospectivo. Se eu guardei o volume de um exame antigo, eu posso reconstruir posteriormente. Esse é um caso de ruptura uterina, em que o feto colocou os pés para dentro da cavidade abdominal da mãe. Então, isso aqui é o miométrio, a parede uterina, e a ruptura aqui, em que herniava os membros inferiores, os pés do feto, e o cordão umbilical, e nós reconstruímos isso em 3D. Quando a gente pensa em gestação gemelar ou gestação múltipla, a gente sabe que o poder do ultrassom mais tardio ele vai diminuindo com relação a diagnóstico. Então, vocês veem aqui, gestação gemelar de 36 semanas, o meu campo de visão é muito pequeno na ultrassonografia.
eu posso fazer a ressonância magnética e gerar arquivos que eu tenho a visualização dos fetos de todo o conteúdo uterino. E imprimir também em 3D, se for desejar, né? Mas aí eu consigo uma boa avaliação morfológica desses fetos. Às vezes eu recebo essas gestantes mais tardiamente. E aí, se a gente quer confirmar uma determinada patologia vista previamente no ultrassom, às vezes fica mais difícil. E aí a ressonância vai nos ajudar com essas reconstruções. E quanto mais feto, mais difícil vai ficando. Então, vocês veem aqui, eu tenho uma gestação trigemelar. Então, vocês veem que esse é o arquivo que a ressonância me deu e esse é o arquivo pós-processado. Você vê que as imagens vão ficando muito melhor, né? Vamos ver uma gestação quadrigemelar, né? Então, esse é o arquivo que o ultrassom me deu. Nós trabalhamos esse arquivo, ele fica assim, né? E aqui a impressão 3D do arquivo. Vocês veem que eu já tenho uma boa visualização anatômica. Agora, se eu recebo essa gestante mais na frente, agora ela com 26 semanas, né? Então, olha a imagem da ressonância. Eu consigo gerar esse arquivo virtual e eu consigo hoje navegar com óculos de realidade virtual, como vocês veem aqui, preparar esse arquivo para óculos de realidade virtual e navegar em 360 graus entre esses fetos. É como se eu pudesse avaliá-los melhor, com mais qualidade, e os fetos em separado. Esse é um caso de uma gestação gemelar, em que eu tenho um dos fetos com a protusão da língua, vista aqui no ultrassom, e a visualização deles como um todo, todos eles, os dois, reconstruídos. Agora, olha esse caso de dicéfalos. Olha a imagem que o ultrassom deu, a imagem que a ressonância deu, olha a imagem pós-processada, vocês veem que é muito parecida com o estudo patológico, né? A riqueza de detalhe, ela vai saltando aos nossos olhos, o que pode nos ajudar em diagnósticos e avaliação de prognóstico. Isso aqui é uma trap sequence, né? E a reconstrução em 3D pela ressonância magnética. Esse é um caso que nós estamos trabalhando, essas crianças já nasceram, isso é um caso de 23 semanas, na época, de dicéfalos. Então, essa é a imagem que o ultrassom me deu, 23 semanas. Nós levamos para a ressonância magnética e, olha aqui, fizemos a sequência. Essa sequência de reconstrução 3D, ela dura 22 segundos para eu ter toda a informação para a reconstrução 3D. Aqui a sequência rodando, né? E aqui a visualização do encéfalo do crânio, da conjugação do crânio dessas crianças. E isso é importante porque eu já começo a fazer o planejamento cirúrgico ainda no pré-natal. Essa discussão, a gente traz essa discussão para o pré-natal, porque eu já consigo reconstruir essas crianças, a parte externa e a parte interna também. Então, vocês começam a ver aqui já as primeiras imagens, já com 23 semanas, da reconstrução da conjugação desses encéfalos. É claro que nesses casos mais graves, eu vou precisar também da boa reconstrução pós-natal, para um planejamento cirúrgico. Então, nós fizemos uma reconstrução no pré-natal e essa reconstrução com impressão 3D também no pós-natal, e isso auxilia a equipe cirúrgica. Nós estamos publicando um estudo agora, como essas imagens nos ajudou nos casos de onfalópagos, como planejamento cirúrgico. Então, aqui um exemplo, fetos compartilhando o fígado, aqui, visto na ressonância, aqui o pós-natal e depois o pós-cirúrgico, né? Mas esse é o padrão de imagem que a gente já consegue dar no pré-natal. Essa é a ressonância básica. Agora, nós conseguimos agora pós-processar essas imagens e ter esse padrão de imagem.
E isso seguramente pode ajudar a equipe cirúrgica e o planejamento, a discussão desse planejamento cirúrgico ainda durante o pré-natal. Mais um exemplo aqui, o que o ultrassom dá, os fígados aqui do gemelar 1, do gemelar 2, né, a fusão desses fígados, isso é a imagem do ultrassom, e a imagem da ressonância. Lembrando que, nesse caso, era uma gestação trigemelar. Esse feto branco é o feto normal e esses dois são os fetos conjugados e que ficaram para a cirurgia. Mas todo esse planejamento cirúrgico, ele começou no pré-natal e se estendeu para as imagens pós-natais, para aí sim ter o planejamento cirúrgico e serem operados. Essas crianças foram operadas e ficaram muito bem. Então, o que a gente tem? A gente tem hoje uma possibilidade de filtros em que a imagem da ressonância ela entra assim, ela é pós-processada e fica assim. Então, essa imagem seguramente nos ajuda mais do que essa imagem aqui, né? E isso sem manipulação, é simplesmente limpeza dos cortes. E aqui, num feto desse tamanho, nós temos uma sequência de aproximadamente 170 cortes trabalhados. No caso da gestação de prenhas, no caso de pacientes deficientes visuais, nós publicamos uma primeira série publicada foi de 6 casos, mostrando o benefício que isso aí poderia trazer às gestantes. Nós usamos a ultrassonografia e nós usamos a ressonância magnética, aquela sequência que dura 25 segundos, né? E o porquê disso? Porque no ultrassom eu vou ter imagem do rosto do feto e a ressonância vai me dar a imagem do feto como um todo. Quando a paciente deseja, nós levamos ela na ressonância e só fazemos aquela sequência de 25 segundos. Bom, nós narramos o exame para a paciente, né? Ela tem o exame narrado, geralmente a maior parte dessa série, hoje são 15 casos estudados, a maior parte dos casos, o pai também era, o cônjuge também era deficiente visual, e nós narramos o exame, e no dia seguinte, essa paciente ela volta na clínica e ela recebe o bebê impresso em 3D. Eu não consigo dar essa impressão 3D no momento, porque nós precisamos de tempo para fazer essa impressão 3D. Hoje, o ano passado eu apresentei na ISOG, então uma série já de 12 casos de pacientes, e nós estamos completando agora o 15º caso, né? Mostrando realmente o benefício que essa tecnologia pode trazer ao approach no pré-natal, né? Todas as pacientes, todos os casais, realmente eles relatam que esse acompanhamento pré-natal ele ficou mais humanizado quando nós discutíamos e passávamos a informação da gestação a partir dessas reconstruções 3D. Nós usamos, como eu mostrei para vocês, essas reconstruções nos casos de Zika, e nesses casos nós usamos para mostrar o comportamento da calota craniana, principalmente mostrando aqui o desabamento dos ossos parietais, mostrando a destruição do encéfalo ao longo do pré-natal, né? E todos os fetos de Zika com microcefalia, nós mostramos que era típico esse bico aqui, mostrando que isso era uma consequência do desabamento dos ossos parietais. Essa imagem que vocês veem aqui, ela é única no mundo. O que nós fizemos aqui? Essa gestante é uma médica amiga minha, estava trabalhando no dia com a ressonância, e eu pedi ela para entrar no aparelho de ressonância. Eu gerei o arquivo do feto dela. Ela saiu do aparelho e eu fiz um escaneamento com luz fria, pegando toda a informação volumétrica do corpo dela. Nós juntamos, fizemos a fusão de imagem da ressonância com esse escaneamento corporal
e geramos um modelo 3D com impressão 3D mostrando o bebê no seu interior. Tá? Isso é simplesmente para mostrar as possibilidades que nós temos de impressão 3D. Aqui eu tenho ela impressa em 3D. Ela corre o mundo todo. Isso é uma miniatura do caso. Vocês veem a mãe impressa em 3D e o bebê no seu interior. Né? Então, para vocês verem a possibilidade de trabalho de imagens que nós temos a partir desses arquivos. Então, vamos pensar outra coisa. Se eu consigo gerar um 3D bom a partir de ressonância ou ultrassonografia da parte externa do feto e também da parte interna, eu já mostrei para vocês, por exemplo, vias aéreas, eu consigo gerar muito bem, nós podemos usar software para navegar dentro desse 3D gerado. Ou seja, eu gero a estrutura 3D e posso, com uma câmera, navegar dentro dessa estrutura. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a primeira broncoscopia virtual feita num feto no mundo. O que vocês têm? Eu gerei esse arquivo em ressonância magnética, que é um arquivo igual a esse, e entrei com a câmera aqui e naveguei por dentro das vias aéreas do feto. Logo em seguida, 2 anos depois, nós publicamos uma série de casos mostrando o benefício dessa navegação nos fetos que tinham alterações tumorais na região cervical, como, por exemplo, teratomas e linfangiomas, para mostrar para o cirurgião o grau de penetração dessas massas nas vias aéreas. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nessa vídeo de cima, aqui em vermelho, vocês veem um linfangioma, vocês veem a câmera, né? A câmera entrando no 3D do feto, já gerado virtualmente, e nesse arquivo aqui embaixo, nesse vídeo, vocês têm a visão daquela câmera, mostrando a relação das vias aéreas com o tumor aqui em vermelho. Aqui, esses vídeos foram melhorando, né? Então, vocês veem ali uma massa cervical, né? Era um linfangioma também, e nós estamos navegando, mostrando que não havia nenhuma penetração dessa massa na via aérea do feto, né? E tudo isso hoje você pode jogar dentro do celular, né? E colocar o celular dentro desse óculos. Então, isso é uma tecnologia muito barata, você pode colocar dentro do óculos e ter uma visão em 360 graus, como se você estivesse caminhando no interior das vias aéreas do feto. Tá? E aqui mais um exemplo, um feto de 37 semanas com um teratoma cervical, né? Nesses casos, o diagnóstico foi precoce, mas nós deixamos para gerar esses vídeos mais tardiamente para o cirurgião ter uma boa visualização daquilo que espera, entendeu? E quanto mais no final da gestação eu trabalho essas imagens, mais ricas elas serão com relação a detalhes anatômicos. Então, todas essas vistas eu posso passar para o cirurgião, seja elas em arquivo virtual, com navegação virtual, como vocês viram, ou com óculos ou sem o óculos, e também em impressões 3D, como vocês podem ver aqui a impressão 3D, mostrando a traqueia e a relação da traqueia com o tumor aqui em vermelho. Aqui vocês estão vendo a navegação virtual, nesse caso do teratoma cervical de 37 semanas. Olha lá, eu vou navegando até a visualização do tumor em verde aqui, eu estou vendo que ele penetra, ele chega, mas existe uma permeabilidade das vias aéreas. E aqui eu estou tendo toda essa visualização em 360 graus. Eu tenho a vista em 360 graus como se eu realmente estivesse dentro da traqueia do feto. Vamos ver um outro caso interessante. Isso é uma obstrução alta de vias aéreas, né?
Então, vocês veem o 3D do ultrassom, já é muito bom. A inversão da cúpula diafragmática, aquele tórax em cima, aqui eu tenho a ascite, né? Então, a imagem do ultrassom ela é muito boa. Essa é a imagem da ressonância, e aí eu vou navegar aqui, ó, nessa área distendida aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu começo a fazer o processo de segmentação da imagem, já preparando para a navegação virtual. E aí eu tenho essa navegação aqui. Agora, o que é interessante é o seguinte, eu fiz essa navegação depois de um procedimento intraútero. Então, vocês estão vendo aqui a fetoscopia do caso, né? Isso feito pela doutora Denise Lapa e doutor Gregório Acácio. Eles navegaram, né? Foram navegando e chegaram e começaram com um laser a fazer um pertuito para desobstruir essa passagem aqui, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, eles estão fazendo um pertuito aqui, ó. Estão desobstruindo. Vocês veem muito bem aqui o pertuito. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou com uma ressonância e um pós-processamento, eu estou navegando, olha o pertuito feito pelo laser. Eu estou navegando, vou navegar no interior dessa cavidade feita. Olha lá, é milimétrico isso, eu estou conseguindo navegar na obstrução, onde foi desobstruído. Esse é um caso de hérnia diafragmática esquerda. Aqui nós fizemos a impressão 3D do parênquima pulmonar. Aqui fizemos a impressão 3D do parênquima do tórax fetal com uma impressora 3D. Mas o que a gente conseguiu aqui, olha esse caso, vocês veem que foi inserido o balão endotraqueal. O balão está aqui, ó. Então, o que nós mostramos? Aqui é o estômago. Vocês veem que tem um volvo gástrico, o estômago no interior do tórax. Mas o que eu quis mostrar com a navegação virtual é que a gente consegue repetir o trajeto da fetoscopia. Então, vocês veem aqui, ó, impresso em 3D o balão, posicionado, né? E eu consigo navegar em 360 graus, com óculos de realidade virtual, eu consigo repetir o trajeto da fetoscopia. Então, nós estamos entrando ali na boca do feto e vamos navegar até o balão, vendo ali o posicionamento do balão. Então, nós vamos chegando lá, e lá na frente, vocês veem aqui o balão em amarelo, tá? Vendo aqui o posicionamento do balão. Isso, então, nós podemos ter um arquivo virtual com navegação em 360 graus e mesmo a impressão 3D. Esse é um caso de um hidrotórax, o hidrotórax à direita, mostrando a possibilidade de reconstrução. Então, tinha um hidrotórax aqui em verde e a CIT também, mostrando esse pós-processamento de imagem. A partir daí, eu posso fazer inúmeras navegações. Esse é um outro caso que nós publicamos na Prenatal Diagnosis. Isso é uma típica válvula de uretra posterior. Então, essa é a imagem melhor que a ultrassonografia pode nos dar, né? Vocês veem a bexiga aumentada, com a parede espessada, e vocês veem aqui uma hidronefrose bilateral. Essa é a imagem que a ressonância nos dá. A bexiga aqui, os ureteres dilatados, a hidronefrose, né, bilateral. Agora, a imagem já vai melhorando com as reconstruções 3D, ó. E, além disso, a partir desse arquivo gerado, eu posso fazer uma cistoscopia virtual. Ou seja, eu entro na uretra do feto e navego nas cavidades dilatadas, uretra, bexiga, ureter, e vou até os cálices, né? E esses detalhes, isso tudo nós estamos falando de um feto, nós podemos depois comparar com as imagens, a visualização desse trajeto com as imagens pós-natais. Então, vocês veem a riqueza de detalhes que a gente consegue ainda dentro do pré-natal. Esse é um trabalho que nós fizemos junto com o Dr. Renato Sá. A ideia desse trabalho é o seguinte, pegar os casos de transfusão feto-fetal, em que a gente vai fazer o laser
para separar, interromper as anastomoses. E a ideia desse estudo é mostrar que seria possível nós fazermos um treinamento naquele caso que nós vamos operar. Ou seja, a paciente, antes de fazer o laser, ela entra na ressonância, nós vamos gerar o arquivo 3D, e a partir daí o médico vai navegar no arquivo 3D que depois ele vai fazer no real, né? Então, nós estamos na fase de comparar o virtual com o real. Esse estudo está um pouco está parado, porque a grande limitação desse estudo é que eu tenho ainda dificuldade de reconstruir em 3D as anastomoses profundas. Então, eu ainda tenho que melhorar os protocolos de ressonância magnética para visualização das anastomoses profundas e aí sim o prosseguimento desse estudo. Mas eu acho que lá na frente vai ser algo promissor e que vai, sem dúvida nenhuma, também nos ajudar. Então, o que vocês veem aqui é que nós não estamos falando de uma tecnologia cara, é uma tecnologia barata. Porque hoje você compra um óculos desse, com $5, $2, você compra um óculos desse. E nós conseguimos pegar todos esses arquivos, jogar esses arquivos no celular, pegar o óculos, colocar o celular no óculos e aí fazer essas navegações. Ou seja, isso tudo, sem dúvida nenhuma, pode nos ajudar em discussões disciplinares. Então, nós podemos usar tanto arquivos, nós publicamos isso com uma letra na ISOG, em 2017, nós podemos usar tanto os arquivos vindos da ultrassonografia, como os arquivos vindos também da ressonância magnética, ou arquivos oriundos da fusão dos dois métodos. Aqui, nós publicamos esse ano, no European Journal, nós estamos fazendo um estudo em paralelo usando uma outra tecnologia a partir de uma tecnologia que chama Haptic. Como é que é essa tecnologia? Ela permite que, a partir de uma luva com sensores nessa luva, eu toque na imagem virtual e tenha a sensação tátil da imagem virtual. Então, com essa tecnologia associada a outra tecnologia em 360 graus, é como se eu estivesse dentro do feto e naquele arquivo virtual e pudesse tocar nas paredes e ter a sensação tátil. Então, isso que vocês estão vendo aqui é como se fosse a ponta do dedo tocando no feto. E você tem aí a sensação tátil. Então, nós estamos associando o tátil à imagem virtual vista em 360 graus. Nós temos um outro estudo que está em curso agora, que é uma das partes mais difíceis do feto, que é o coração fetal. Vocês veem que o ultrassom já me dá uma imagem muito boa, a gente já consegue uma reconstrução muito boa do coração fetal. Mas nós publicamos esse ano na Prenatal Diagnosis a possibilidade não só de imprimir o coração do feto em 3D, como também navegar dentro do coração fetal. Então, isso aqui é a primeira navegação virtual dentro de um coração, primeira e única. Nós estamos trabalhando isso ainda. Isso foi publicado esse ano na Prenatal Diagnosis. Agora, é claro que, nesse caso, nós vamos ter que melhorar muito, porque o que acontece? Nós estamos navegando dentro de uma estrutura que está batendo muito rápido, né? Então, a imagem ela não tem a mesma qualidade daquelas imagens geradas da superfície do feto ou das vias aéreas do feto. Mas isso está em curso também. No campo da ginecologia, nós levamos essa tecnologia que nós fizemos para o feto para a ginecologia também. Então, hoje, a gente já consegue fazer esteroscopia virtual, né?
Ou seja, eu gero um 3D da cavidade uterina, usando um contraste de microbolhas ou soro, né? E dentro dessa cavidade distendida, eu consigo fazer navegações virtuais, usando exatamente a mesma tecnologia. Então, vocês veem aqui um útero repleto de pólipos, e aqui é a visão que nós estamos dando da cavidade uterina. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, hoje, essa tecnologia já está disponível em aparelhos, né? Então, vocês veem, tudo isso hoje já foi incorporado na plataforma da GE. Quando vocês compram o E10, já tem, e agora toda a linha E6, E8 e E10, essa linha nova, ela já tem a possibilidade de você exportar a imagem STL, que é a imagem de linguagem da impressora 3D. Ou seja, você faz o 3D do rosto do feto, manda direto para a impressora 3D, sem ter que passar por aquele processamento de imagens, né? Esse estudo para a GE, essa tecnologia, nós passamos, no caso, para a GE, né? Nós desenvolvemos lá para eles, e é interessante porque quando eu falo disso aqui em 2007, para gerar o arquivo virtual dessa imagem aqui, desse rosto do feto, às vezes demorava 8 horas de pós-processamento de imagem. E agora, esse pós-processamento ele é feito em segundos e jogado diretamente para a impressora 3D. Então, sem dúvida nenhuma, melhorou bastante o tempo de aquisição do produto final. Então, muito daquilo que nós fizemos para os pacientes deficientes visuais naquela época, agora a gente já consegue mais rápido. Agora, lembrando que ainda não é instantâneo, porque a impressão 3D de uma face fetal como essa, ela vai demorar no mínimo 4 ou 5 horas. Então, eu tenho ainda um tempo para a impressora 3D fazer uma peça como essa. Nós estamos estudando também a possibilidade de levar tecnologias novas para o estudo da patologia, para ajudar o patologista. Então, nós estamos com uma linha usando essa tecnologia na micro-CT, né? Então, como vocês... Aqui nós estamos começando, e são 2 teses de doutorados que eu estou orientando agora, em que nós podemos gerar também imagens da trompa, navegar dentro dessas imagens, como vocês podem ver aqui, ó. Eu posso ter visualizações da tromba uterina, do útero e da trompa, como vocês podem ver aí. Fazer isso tudo em 3D, e fazer também navegações virtuais, isso no campo da microtomografia. Então, nós estamos só esperando a autorização do Comitê de Ética para também fazer em peças de feto também, esse estudo, para ajudar o estudo patológico, para estudar o anátomo patológico. Bom, esses estudos, ao longo dos anos, eles vêm participando de várias exposições. Então, nós já foi mostrado esse estudo no mundo todo. O nosso objetivo inicial era criar modelos didáticos para a escola de medicina. É como se eu pudesse, a partir das minhas imagens de ultrassom e ressonância, criar os modelos para os estudantes de medicina. Depois disso, nós vimos que também isso era interessante para estudo multidisciplinar, para estudar tática cirúrgica e discussão multidisciplinar, e o estudos também para pacientes deficientes visuais, né? Então, são estudos mostrados em Londres, isso aqui é na Fundação Onassis, na Grécia, nos Estados Unidos. Nós estamos começando agora um laboratório dedicado a isso. Nós estamos começando a entrar no campo da bioimpressão também, então isso vai ser muito interessante para todos nós, fazermos parcerias e trabalhar com bioimpressão,
eu devo ter esses equipamentos a partir do próximo ano. Então, vocês veem que aqui vocês veem um casal deficiente visual, vocês veem eles se beneficiando do acompanhamento pré-natal a partir da reconstrução do feto em 3D. Isso aqui é uma escola no Rio de Janeiro de deficientes visuais, os alunos estudando não em modelos fabricados, mas estudando a partir desses fetos normais gerados em 3D, seja por ultrassom ou ressonância magnética. E isso aqui é a coleção, aqui eu estava na inauguração dessa coleção, é a coleção do Science Museum em Londres. Nós preparamos uma coleção para eles, é a coleção permanente do Science Museum, em que nós preparamos fetos normais em várias idades gestacionais para que o público pudesse tocar e manipular esses modelos 3D. Nós fizemos 3 livros, esse é o primeiro livro, contando a história a partir do fóssil, do estudo egiptólogo, de egiptologia até o feto, né? Como nós tivemos, como foi essa evolução tecnológica. Depois nós fizemos um segundo livro mostrando que toda essa tecnologia ela é comum em diversas áreas do conhecimento. Então, cada capítulo desse livro é dedicado a uma área. Pode ser botânica, pode ser arqueologia, pode ser na arquitetura, pode ser na veterinária, pode ser na moda e pode ser na medicina. Tudo a fórmula é a mesma e daí o interesse de um estudo com equipe multidisciplinar. Todo esse estudo só foi possível porque pela associação de médicos com engenheiros e com desenhistas industriais para chegar a esse meio comum, entendeu? Senão nós não teríamos como fazer isso. E esse livro aqui é o último livro, é um livro em parceria com a Deakin University da Austrália, de Melbourne, e parceria com o British Museum de Londres e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Nós estamos dando uma continuidade ao estudo dessa tecnologia. Esse livro vai ser lançado agora no dia 14 de agosto aqui no Rio de Janeiro. Com certeza vocês terão um exemplar, vou mandar para vocês. Tá? Então, eu queria deixar para vocês. Ultrassonografia é o screening das malformações, mas a partir do ultrassom a gente pode conseguir muitas coisas, muito pós-processamento de imagem, porque essas imagens são volumétricas e elas têm esses arquivos volumétricos, nós podemos pós-processar esses arquivos e principalmente nos casos de patologia avançar bastante em diagnósticos. Nós temos, quando a ultrassonografia é difícil, nós podemos associar a ressonância magnética. A ressonância ela é um método complementar em que pode ajudar no diagnóstico, pode ajudar na avaliação do prognóstico. Então, se eu não consigo esclarecer com a ultrassonografia, eu posso associar a ressonância magnética. E essas imagens em 3D, seja por um método ou por outro, ou em conjunto, sem dúvida nenhuma, elas vão enriquecer, no mínimo, uma discussão multidisciplinar. Ou seja, cada vez mais a gente vai visualizando o feto. E com essa visualização a gente pode fazer mais diagnóstico e, principalmente, o que é importante hoje é sentar com uma equipe multidisciplinar e sentar com o casal e definir o prognóstico, que é uma grande angústia do casal, face o diagnóstico de uma determinada malformação ainda no útero materno. Então, isso diminui o fator de ansiedade. Então, nós estamos conseguindo agora uma parceria da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela me cedeu um terreno e eu consegui, junto à DASA, construir um laboratório de biodesign para pesquisas focadas na área médica, seja medicina fetal, seja ortopedia, seja cardiologia,
Ou seja, eu acho que a partir do... Esse laboratório ele vai começar a ser construído agora. Eu acho que a partir do momento que nós tenhamos um laboratório dedicado a isso, nós vamos poder avançar bastante nesses estudos, né? E contando com a parceria de engenheiros, de engenheiros industriais, de biodesign, de designers e dos médicos, de especialistas de diversas áreas. Bom, foi um prazer falar com vocês. Vocês estão convidados, eu sempre falo com a Ana, convidados a vir visitar a clínica, o laboratório, principalmente, ver o dia a dia do laboratório. Eu acho que a partir do ano que vem, com esse laboratório, essa visita vai ser muito mais interessante. E, claro, nós estamos aqui totalmente abertos com uma parceria para poder ajudá-los nesses estudos. Talvez de início não precise comprar uma impressora 3D, no caso das pacientes deficientes visuais. Vocês podem me mandar o arquivo 3D pela internet, eu faço esse arquivo de um dia para o outro e mando pelo correio para vocês gratuitamente, né? E nós já podemos fazer essa parceria e começar desde agora. Isso vai ser um grande prazer estar participando com vocês aí, tá? Bueno, muchas gracias, Herón. Realmente para nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser latinoamericanos y nos sentimos tan chiquititos al lado de toda esta experiencia, porque Uruguay está realmente años luz de todo esto y realmente es importante que las autoridades vean cuando nosotros pedimos las cosas, porque ese equipo GE que tú decís, acá en el hospital nosotros no lo tenemos, por eso que tenemos la dificultad del traspaso de la imagen. Entonces yo acá, por ejemplo, ya estoy diciéndoles por qué no tenemos un GE, que haría mucho más fácil y que no solo apoyaría a este proyecto de la ciega, sino a todas las malformaciones, a todo lo que es el diagnóstico de estas malformaciones fetales que vemos a diario, que realmente pueden ayudar a la evolución, y si queremos construir un centro nacional de cirugía fetal, como que sería bueno que pudiéramos contar con ese equipamiento. Hoy no lo tenemos, tenemos un Toshiba, un Aplio 500, por lo que nos hace difícil pasar la imagen, hay que hacerla en STL y no lo hemos logrado, y no sé qué impresora ustedes cuentan, contale qué marca y qué es lo que tienen para poder hacer y las dificultades. Y ya te estoy convidando para con todos los estudiantes, los residentes y la nueva inauguración del resonador aquí, que puedas darle y estimularlos y que puedan ir a hacer cursos y quedarse en Brasil y perfeccionarse, porque estamos años luz en todo lo que es, no la reconstrucción, la resonancia magnética fetal, la relación entre la resonancia y la ultrasonografía. Acá nos quedamos con la ultrasonografía y la gente que hace resonancia empezando a aprender. Ahora que vamos a tener uno en el hospital, creo que es el momento para unificar todo y que hay que impulsarlo y bueno, ya te vamos a convidar para una conferencia, o que vengas acá a Uruguay a motivarlos y de repente a trabajar con ellos en resonador, no sé tu disponibilidad de tiempo, pero de repente, y bueno, y compartir unos días con nosotros aquí. Te paso con la gente de la impresora de 4D. No sé, creo que ese funciona. Ah, mira, ese funciona. Bien, tengo algunas consultas para hacerte y tú decís que la impresión del rostro hoy estaría tardando unas 4 o 5 horas aproximadamente. Sim, mais ou menos isso, umas 5 horas, mais ou menos. Depende do tamanho, né? Se você reduzir a escala, pode ser menos tempo, e depende da impressora que você está usando. As impressoras 3D hoje, elas são muito baratas, né? Elas não é uma tecnologia cara. Essa impressão aqui, ela é uma impressão num filamento de ABS, e ela,
você consegue imprimir num custo muito baixo, entendeu? Uma impressora dessa no Brasil, que já é cheio de imposto e tudo mais, fica na faixa de uns 9 mil, 10 mil reais, né? E comprar material para essa impressora na faixa de 150 reais, um rolo de material, que dá para bastante impressão 3D. Então, eu uso isso na clínica, né? Então, é um material bem barato. Mas a questão que eu faço, eu preparo o material, o arquivo virtual, ou seja, eu termino o exame, eu já tenho um técnico trabalhando comigo, e hoje eu estou formando mais técnicos, então eu já tenho uma área destinada a um laboratório dentro da clínica, eu deixo eles fazendo a limpeza do material e deixo a impressora imprimindo à noite, né? Então vai todo mundo embora e a impressora fica trabalhando. No dia de manhã, no outro dia de manhã, a impressão está terminando, eles chegam, limpam o material, né? E aí pronto, o material está pronto. Agora, existem peças mais complicadas, peças maiores. Essa minha impressora, ela é pequena, mas ela pode imprimir até material desse tamanho, ou seja, um feto inteiro. Se eu colocar um feto inteiro nela, eu tenho impressões, dependendo da camada que você deixa, da espessura da camada, eu tenho impressões que demoram 30 horas. Aí eu deixo o final de semana funcionando. Entendeu? Ela fica lá o final de semana funcionando e nós só vamos limpar a peça na segunda-feira, né? Bien. Las impresoras que tenemos en... ¿Está funcionando esto? Sí. Hola. Ahora sí. Las impresoras que tenemos en Ceibal son marca Ultimaker. É essa mesmo. Y en realidad que son de las más comunes, ¿no? Y tenemos el mismo material que tú contás, de que es un filamento que se va derritiendo y se va adicionando hasta formar la imagen. Exatamente. Essa aqui é o Ultimaker, tá? Esa. Por lo tanto, supongo que la cama de impresión que ustedes tienen debe tener las mismas dimensiones que las nuestras. La cama de impresión de las Ultimaker que tiene Ceibal hoy tiene algo así como unos 25 por 25. 25, a nossa eu acho que é um pouquinho maior. É um pouco maior. Porque eu consigo, por exemplo, a nossa eu consigo um feto, mais ou menos isso, né? 25 por 25, é um feto, né? Um feto, porque o feto dobrado é mais ou menos isso. Às vezes aqueles fetos grandes, eu tenho outras impressoras, mas aqueles fetos, se for um feto de final da gravidez, usando a ressonância magnética, o que você pode fazer é reduzir a escala um pouquinho e imprimir 75. Entendeu? E aí você pode fazer. Tá? Agora, o custo da Ultimaker, o custo é muito barato. Né? No, mi otra consulta es, ¿cuánto tiempo te lleva más o menos hacer la edición de la imagen? Depende da qualidade da imagem. Quanto mais poluída a imagem, o que é uma imagem poluída? Se eu tenho muito cordão perto, se eu tenho o feto encostado na parede do útero, se eu tenho menos líquido linfático, essa imagem ela vai ter que ser segmentada quadro a quadro. Entendeu? Então, eu vou precisar de alguém trabalhando em cima dessa imagem. Se você tiver com muito líquido amniótico em volta, em poucos minutos, essa imagem está segmentada. Então, vai depender da qualidade do arquivo. Isso é um ponto. Hoje, com esses equipamentos da GE, se você consegue um bom 3D, você abre, na hora que você está fazendo o 3D, você abre a caixa e deixa a caixa do 3D bem fina para pegar só o rosto assim, ó, tá? Para não gastar muito material. E se tiver líquido amniótico na frente do rosto do feto, essa imagem já está pronta, ela não tem que ser segmentada. Aí você vai no aparelho e manda o aparelho exportar em STL. O aparelho já exporta em STL direto para a impressora. Entendeu? Então, em muitos casos, hoje, eu já consigo direto do aparelho, eu não preciso mais segmentar ele. Entendeu? Agora, a resposta vai depender caso a caso. Por exemplo, no caso de ressonância, para eu segmentar as vias aéreas do feto, muitas vezes o que eu faço, eu cedo a mãe. Eu dou diazepam para a mãe antes do exame, para isso passar pela placenta e o feto ficar mais calmo. Quando eu estou segmentando uma estrutura milimétrica,
Se o feto mexe, ou se a mãe faz muito movimento respiratório, eu não consigo fazer a navegação porque eu não vou conseguir segmentar direito, entendeu? E você tem que lembrar que aquela sequência dura 25 segundos. Então, eu preciso de uma boa apneia de 25 segundos. Então, a gente tem umas nuances que tem que ser obedecidas para você ter um bom arquivo e uma boa segmentação. Agora, é claro que isso está avançando muito, né? Você vê o seguinte, quando nós fizemos esse trabalho para a GE, eu pedi, quando o software ficou pronto, e esse software foi incorporado na máquina, eu peguei todos os arquivos antigos e mandei trabalhar esses arquivos, um no software e o outro uma equipe manualmente. E aqueles casos em que tinha casos que demorava, a equipe fazendo manualmente, demorava 9 horas na segmentação, e o software me entregava em 4 minutos. Então, você vê a diferença. Além disso, eu pegava o resultado final de cada um e mandava imprimir em 3D, para ver a qualidade da impressão. E a qualidade era muito parecida. Entendeu? Então, houve uma evolução grande de tempo na segmentação. Então, eu acho que cada ano que vai passando, a gente vai evoluindo muito mais nisso. Quanto melhor é o seu arquivo inicial, mais rápido e melhor é a qualidade do produto segmentado. ¿No? Bien, y pensando que esta impresión va destinada a los papás con discapacidad visual, ¿ustedes hacen la impresión 1 a 1 o modifican en algo la escala? Não, eu não modifico a escala. Nos deficientes visuais, eu acho que é importante a gente fazer na escala real, entendeu? Então, para eles, eu faço no real. Tá? O que eu diminuo a escala é para estudantes de medicina que querem estudar uma determinada patologia. Eu acho que não há necessidade de eu gastar material na impressão 3D para estudar uma patologia, eu posso economizar. Mas nos deficientes visuais, eu acho que aquela sensação do toque na escala real, eu acho que é importante. Né? Sí. Sí, nosotros estuvimos discutiendo ese tema de la escala y coincidimos con vos en que tiene que ser la escala 1 a 1 real. No, lo que queríamos preguntar también es, ¿qué posibilidad hay de que vos nos puedas enviar un archivo STL para que nosotros podamos hacer una... Eu entendi. Mandar um arquivo STL, né? Para vocês? Sí, lo que estaríamos necesitando es un archivo STL para nosotros poder hacer la práctica en la impresora y ya obviamente tenemos una referencia del tiempo que va a llevar la impresión, pero bueno, necesitamos generar como nuestra propia experiencia y en todo caso después compartirla con vos y ir como ajustando detalles. Hasta ahora la dificultad que hemos tenido es en obtener ese archivo STL que permita a la impresora poder funcionar. Vamos fazer, eu acho que isso é interessante. Eu vou mandar um arquivo STL de ultrassom e um de ressonância. Não num feto muito grande, um feto talvez um pouco menor, para vocês fazerem um teste. Eu mando para vocês pela internet. Perfeito. Vou pedir um laboratório para mandar, um feto normal, uma face e um corpo, entendeu? Um corpo inteiro. Perfeito. Eu acho que pode ser interessante para vocês colocarem na impressora. Né? Vale a pena sim, vou mandar. Perfecto. Y en ese caso sería un archivo pronto para imprimir, no necesitamos hacer ningún tipo de edición anterior. Não, sem nada, vou mandar um STL pronto, é ligar na impressora e mandar imprimir, tá? Perfecto, perfecto. Sem processamento de imagem, só pronto para impressão. Perfecto, porque con eso ellos practican con la impresora. A ver como lo logran. Perfecto. Manda um e-mail que vocês querem que eu mande, já que eu já peço para mandar. Mandámelo nomás a mí que estamos todos en contacto y ya yo se los paso. Tá? Perfecto, perfecto. Ótimo. ¿Es un archivo compartido tipo Drive porque es pesado? Sí, sí, es un Drive, un Google Drive porque debe ser pesado. Sí, sí. Google Drive. Si no, un link y lo abrimos. Tá ótimo. Bueno, já vou preparar. Ótimo. Até semana que vem eu estou mandando para vocês. Perfecto. ¿Certo? Bueno, muchísimas gracias, Heron. No queremos tomarte más tu tiempo. É um prazer. Venham, serão muito bem-vindos aqui no Rio, hein? Quando vierem.
Bueno, y vamos a contar con tu apoyo muchas veces más y ya te vamos a invitar a Uruguay para que te vengas según tus fechas, porque ya estamos, pues los muchachos, los residentes me estaban escribiendo para que no estuviera tan tumultuoso, pero me están escribiendo que quieren participar de estas charlas y le dije, bueno, ya tendremos oportunidad de tenerlo por acá. Muchísimas gracias, Herón, un abrazo. Nos vemos pronto en Brasil. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, gracias.